Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da nossa conversa sobre supervisão ambiental na construção civil. A gente busca sempre mostrar um pouco da nossa experiência. Há muita dúvida dentro da própria engenharia ambiental como atuar na construção civil. E esses vídeos curtos são só para a gente conversar e começar a alinhar uma ideia, mostrar um pouco a nossa profissão, esse ramo que é muito promissor, então é carente, precisa de profissional, um profissional qualificado. Então não é fácil encontrar e é um bom ramo, né? Então fica a dica, certo? Então nos vídeos anteriores a gente conversando fala que tem um empreendedor que tem que pavimentar uma rodovia, como eu falo para vocês, o DENIT. O DENIT contrata uma construtora para de fato executar o projeto e uma supervisora de obra para ser a fiscal e uma gestora ambiental para supervisionar, né, a questão ambiental, licença, as frentes de obras, pressão de vegetação, recursos hídricos. Isso a gente vai conversar ao longo dos vídeos. Então, como a gente está começando agora, por alto, né, o DENIT, que é o dono da obra, ele contrata uma construtora para de fato executar a pavimentação, a duplicação, seja qual obra for, e tem uma supervisora de obra e uma supervisora ambiental. Então, a gente vai tratar da supervisão ambiental, só que surge um pequeno porém. A gente tem que saber conversar com todos os envolvidos na obra. Não só o dono da obra, por exemplo, o DENIT, como a construtora, a supervisora de obra, a supervisão ambiental, o órgão ambiental e todos os atores que o empreendimento, de maneira direta ou indireta, afeta. Então, como você, profissional, vai saber lidar com toda essa ramificação, com todas essas pessoas que você tem que gerir e executar o trabalho da supervisão ambiental? Então, a dica é: leia bastante, se qualifique, não só de maneira técnica, mas você tem que saber lidar com um público altamente qualificado, específico da sua área, como por exemplo uma SEMA, um setor ambiental da construtora. Assim como a construtora pode não ter uma área ambiental muito eficiente, mas você vai lidar diretamente essas tratativas ambientais com a construtora, com alguém que não é da área, como você vai conversar com ela e fazer o seu trabalho se desenvolver? E a supervisora de obra? Você está conversando com outros engenheiros de outras áreas. Você tem que saber falar e o que falar. Então, aquele outro vídeo, quando a gente comenta para você estudar, para você ter a sua biblioteca, leia. É importante falar de maneira técnica, com pessoas qualificadas, com pessoas ribeirinhos, colonos ao longo, por exemplo, na margem de uma rodovia. A gente tem que ter uma tratativa diferente, uma linguagem um pouco mais popular, para que ele entenda o seu trabalho, a importância dele para o colono, para a população no entorno e para todo o país, certo? Então, como que eu vou saber conversar com tudo isso? Como que eu vou saber conversar se eu tenho vergonha de apresentar um trabalho na faculdade, na universidade? É isso que a gente tem que começar a trabalhar desde sempre. Se você olhar para dentro da sua sala de aula, aqueles que estão estudando ou aqueles que já se formaram, dentro da sua própria sala de aula tinha uma panela, um grupinho que você tinha mais intimidade e havia as diferenças dentro da sua própria sala. É o que acontecia com a minha. Então, dentro da própria engenharia ambiental já havia um certo panelinhas. Imagina agora falando de outras empresas, pessoas de diferentes regiões, de diferentes formações, e a gente tem que fazer o trabalho da supervisão ambiental. Tem que gerir de maneira adequada a questão ambiental, por exemplo, na obra rodoviária, que é o principal foco nosso, nossa maior experiência. E se eu não souber falar, se eu não souber me expressar com o público de interesse meu como supervisor ambiental, para que eu consiga cumprir uma condicionante de licença, para que eu consiga atender uma não conformidade ou
emitir uma não conformidade ambiental, isso também a gente vai verificar lá na frente. Se eu não sei falar, se eu não sei me expressar, se eu não sei escrever tudo isso que eu estou falando para vocês, você tem que saber escrever, colocar no papel, relatório, ofício, nota técnica. Então, você tem que se qualificar. Não é fácil. Não é fácil colocar no papel. Tem que botar para a cabeça para esquentar um pouquinho e leia bastante para que você tenha propriedade e que de fato você escreva e quem estiver lendo entenda o que você está escrevendo, porque senão não vai ter comunicação, eu não vou entender o que você está falando. Então, um bom profissional passa por tudo isso. E nem sempre, tanto no seu nível médio ou no superior, você talvez deixe passar esses detalhes importantes, né, como profissional. Então, é importante que você seja qualificado, saiba falar, saiba escrever, tudo isso de maneira técnica, para um público um pouco mais qualificado, quanto uma linguagem um pouco mais popular, certo? Dependendo do ator que você estiver conversando, tá bom? Então, eu agradeço aqueles que estão acompanhando essa nossa caminhada. Então, sempre que eu puder, eu vou estar lançando esses vídeos para que a gente, de fato, adentre nesse meio que é a supervisão ambiental na construção civil, para que você sinta e entenda um pouco mais de perto o que é a engenharia ambiental, certo? Como a supervisão ambiental trabalha na construção. Ela não está aqui para impedir o desenvolvimento de maneira nenhuma, certo? Ele está aqui para cumprir a lei, para que de fato a gente faça uma obra obedecendo as leis ambientais, obedecendo o IFAM, obedecendo o ICMBio, todo mundo, todos os demais órgãos, entendeu? Então, o objetivo nosso é não deixar a obra parar. Obra parada é prejuízo. Então, se eu tenho uma supervisão ambiental, essa questão ambiental que envolve ou questões similares, se tiver no seu contrato, claro, cabe a você, supervisor, gerenciamento ambiental, coordenador ambiental, de gerir isso. E então é um bom contrato com uma empresa para que de fato a obra não pare e que você seja pago por um bom serviço, certo? Então é importante você, gestor, você que tem interesse em entrar nessa área de supervisão ambiental, que você comece a procurar bons profissionais, tá certo? Não é só porque tem um currículo bom, mas se não dialoga com a própria equipe, com a construtora ou com o DENIT, você não tem um bom relacionamento com os demais atores, dificilmente você consegue desenvolver um bom trabalho. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Eu agradeço a todos e até breve.